Saudações em nome de Cristo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que você e sua família prosperem e tenham saúde, assim como vai bem a tua alma. Esse foi o desejo e a oração do apóstolo João, naquele momento que ele escreveu isso para Gaio. E João já estava velho, mas ele era o mais jovem dos 12 discípulos. Então podemos dizer que ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus naquele ponto da sua vida. E ele disse, além de qualquer contradição, que o desejo de Deus para nós, acima de tudo, é que você prospere e tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Sabia que no hebraico a palavra prosperar é saliach? E você encontra, por exemplo, na história de José, quando se tornou um escravo. A Bíblia diz que ele foi um homem próspero. Isso não tem nada a ver com manifestações externas, com uma poupança grande ou com muito dinheiro na sua conta, com seus extratos bancários, com muitos zeros no final. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o fato que a sua pessoa, a sua persona diante de Deus, era de um homem próspero, espírito, alma e corpo. Deus colocou sobre ele a saliach. E isso que Deus colocou sobre José, eu também quero que você experimente na sua vida esse ano. Que o Senhor te prospere e os seus entes queridos com essa prosperidade, essa saliach. E essa palavra é muito usada na Bíblia, ela é usada também no Salmo 1. Aquele que medita na sua lei de dia e de noite, a Bíblia diz que será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, não somente plantada, mas crescendo. E quem plantou? O Senhor plantou. Quando você medita na palavra, Deus vai te plantar junto a ribeiros de água. E se um desses ribeiros secar, outros ribeiros vão fluir. Glória a Deus, ribeiros de águas. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas, isso representa a sua saúde, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, saliach, prosperará, é a palavra em hebraico. E tudo quanto fizer, prosperará. Se você medita na palavra de Deus e ama a sua palavra, se você fizer isso, a Bíblia diz que tudo quanto fizer, prosperará. Deus não está exagerando com essa promessa. O homem pode exagerar, mas Deus não exagera. Toda palavra proferida por Deus é verdade. A sua palavra é a verdade. Foi o que Jesus disse na oração sacerdotal em João 17. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Ele também diz na oração, santifica-os, os crentes. Os crentes em mim, Jesus disse, santifica-os na verdade, ou pela verdade. A tua palavra é a verdade. E a maneira que Deus nos santifica é assim. Ele nos separa de toda a impureza do mundo, de toda a doença e enfermidade do mundo, de todas as trevas do mundo, é pela sua palavra. Quando recebe a palavra de Deus, você é separado de tudo que aflige o mundo para que você possa andar nesse mundo, mas não fazer parte do mundo. Glória a Deus, obrigado Jesus. Então essa palavra, prosperar, é onde na maioria das versões está que te vá bem. E ele continua dizendo que tenhas saúde. Tenhas saúde. João orou por todas as pessoas que lessem aquela carta. E essa carta foi inspirada pelo Espírito que foi incluída na Bíblia. Ele diz que tenhas saúde em todas as coisas. Acima de tudo que eu oro por você, eu desejo que te vá bem e tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, com essa ideia, vamos analisar as Escrituras e continuar o que começamos semana passada, onde falamos que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A Bíblia fala 2 vezes sobre as pessoas que estarão aqui quando Jesus voltar, que estarão vivas e continuarão vivas. E falamos que uma coisa é estar vivo quando você é jovem, mas outra coisa é permanecer vivo. Isso fala de pessoas que receberam uma revelação do Senhor. A Bíblia nos diz que desde a igreja primitiva, ela tinha as verdades, tinha um dos melhores apóstolos, o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento, e
A palavra de Deus era tão abundante, a Bíblia diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, e tiveram uma revelação plena, mas no meio do caminho aconteceu a Idade Média e a igreja foi separada das Escrituras. O homem comum perdeu o acesso à Bíblia e Deus levantou um homem, Martinho Lutero, e também outros homens para restaurarem as Escrituras de volta ao homem. Pessoas como Tyndale deram suas vidas para colocarem a Bíblia nas mãos do homem comum. E agora temos a Bíblia em todas as casas. Agradecemos a Deus pela liberdade em nossas nações. E vocês que estão assistindo, talvez esteja assistindo de uma região do mundo onde você é perseguido pela sua fé. Bem, tenha coragem, o Senhor é contigo. Glória a Deus. Mas mesmo assim, Deus vai se certificar que você tem acesso à Bíblia. De alguma forma, há pessoas que sobrevivem um ano inteiro debaixo de perseguição em algumas nações do mundo com apenas uma página da Bíblia. Eu lembro de ler sobre alguém que tinha apenas o primeiro capítulo do Evangelho de João e liam esse capítulo o ano todo, se reuniam para debater e Deus dava muitas revelações através desse capítulo das Escrituras. E é incrível que a palavra de Deus continua falando conosco. Podemos conhecer alguns versículos, mas quando chegamos com o coração ensinável, dispostos a aprender de Deus, Ele vai desvendar as Escrituras para nós e nos dar olhos que veem e um coração que ouve. Amém? E essas verdades que estamos compartilhando, eu me lembro muitos anos atrás, eu tinha por volta dos 30 anos, quando Deus começou a desvendar essas verdades para mim, sobre vida longa, saúde divina e renovação da juventude. E eu falava para o Senhor o seguinte, sabe, Senhor, eu ainda sou jovem, e naquela época eu tinha por volta de 30 anos, e eu disse ao Senhor, eu tenho muito tempo para pregar sobre isso ainda. Se eu puder ser um exemplo de vida longa saudável não é suficiente apenas viver muito. Qual é o sentido de viver muito se você está cheio de doenças e enfermidades? Mas Deus quer que vivamos muito, assim como Caleb, que disse aos 85 anos, eu sou tão forte hoje. Ele tinha força. Deus quer nos dar uma longa e saudável vida. Amém? Glória a Deus, para podermos desfrutar da bondade de Deus. Amém? Então eu falei para o Senhor, que tal eu viver muito? Assim vão acreditar quando eu pregar sobre esse assunto. E sabe o que o Senhor disse? Não, o momento para pregar sobre isso é agora, enquanto você é jovem. A hora das pessoas ouvirem isso é agora. Porque quando se passarem os anos e você estiver muito mais velho, alguns não vão estar vivos. Eles precisam dessa verdade agora. Isso já faz muitos anos, e eu vou completar 59 anos esse ano, e muitos anos já se passaram, mas eu confio que o Senhor vai me manter forte e saudável. Amém? E Ele tem feito isso, e eu continuo crendo, e continue orando por mim, amém? Agora você pode dizer, qual é o sentido de viver muito? Qual é o sentido de viver saudável? Não é melhor irmos e estarmos com o Senhor? Se essa é a sua mentalidade, eu só posso te dizer o seguinte, o que você vai dizer para o Senhor quando vê-lo face a face? E Ele vai dizer, você não terminou sua tarefa? O apóstolo Paulo, antes de ser executado, como disse semana passada, a razão por que ele foi executado foi porque ele escolheu o martírio. Ele tinha duas opções diante dele, e ele disse, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então ele decidiu ficar um pouco mais aqui. Ele escolheu. Muitos de nós não temos essa escolha, mas Deus quer nos dar o poder de escolher. Amém? Quando pensa sobre isso, qual é o sentido de ter uma vida longa? A única forma de ser uma bênção para os que estão aqui é ficar aqui. Quando você for para o céu, não vai poder ministrar os dons que Deus deu para você a eles, não vai poder trazer conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Na verdade, quanto mais velho você é, com toda a experiência e todas as revelações que Deus te deu ao longo dos anos, com a experiência que Deus te enriqueceu, você tem tanto para dar para as pessoas de hoje, para a geração atual. Amém? Os que estão se tornando jovens hoje precisam ouvir sua voz. Falamos da geração de Josué. Deus está levantando a geração de Josué. Você já deve ter ouvido isso. A geração de Josué é a geração que cresceu no deserto, mas não faziam parte daqueles que foram julgados, e eles saíram do deserto para a terra prometida.
e eles já haviam se tornado mais velhos. Essa é a geração de Josué. Não se esqueça que essa geração foi guiada por um homem da geração anterior. Naquela época, ele já era muito velho em idade, mas ele era muito forte juntamente com Caleb. Amém? E com todos os líderes que cresceram juntamente naquela geração, eles possuíram a terra prometida. Glória a Deus, aleluia! Então, se vivermos muito em nossos corpos, podemos ser uma bênção para as próximas gerações, dependendo de quanto tempo viver. Amém? Você tem algo, você tem uma voz, uma palavra. Você tem uma palavra para compartilhar com essa próxima geração. Mas se não estiver aqui, todo o seu carisma, todo o favor, todos os dons, todos os talentos que Deus colocou em você, toda a unção que Deus colocou sobre você para ser uma bênção para essa geração serão perdidas. Amém? Muitas vezes as pessoas entendem mal o verso no Salmo 116. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Veja, esse verso não está dizendo que a morte dos seus santos é preciosa, que a morte em particular é preciosa, a morte dos seus santos. Não é isso. A palavra ali, na verdade, quer dizer cara, como uma joia cara, uma pedra cara, algo que é caro. É muito caro aos olhos de Deus quando um dos seus santos morre. É claro que aquele santo vai ficar com ele, mas é muito custoso. Custoso para quê? Quer dizer que tudo que Deus colocou naquela pessoa foi perdido. Perdido no sentido que a pessoa morreu. Então, quando ele morre, tudo morre juntamente com ele. Não estou falando de pessoas que morrem antes do tempo. Estou falando daquelas pessoas que chegam no lugar onde alcançaram o fim dos seus dias, assim como Jacó. Ele reuniu seus filhos em volta da sua cama, colocou a mão sobre todos eles e entregou seu espírito. Aleluia! Entregou o espírito, a Bíblia diz. Ele foi embora assim, depois de abençoar seus filhos. Agora, isso é algo que Deus quer para todos nós. Amém? A não ser que seja chamado para o martírio. Mas para o resto de nós, Deus quer que acreditemos nele agora, para que vivamos uma vida longa e saudável. Amém? Deus diz quando receber a sabedoria, e a sabedoria tem duas mãos. No livro de Provérbios, ela é representada por uma mulher. A Bíblia diz, abrace-a e vai ter as duas mãos. Lembra o que são as mãos? A Bíblia diz, na sua mão esquerda há riquezas e honra, e na sua mão direita há aumento de dias. A Bíblia diz, abrace-a, e quando você abraça a sabedoria, quando você valoriza a sabedoria de Deus que é encontrada na sua palavra, e só é encontrada aqui, quando recebe a sabedoria de Deus, e você abraça a sabedoria, as suas duas mãos te abraçam. Amém? E é óbvio que Salomão recebeu a mão esquerda, riquezas e honra, mas ele perdeu a mão direita. Por quê? Porque Salomão não teve um intercessor, um intermediador à direita do pai. Ele não recebeu a mão direita, mas você e eu somos a geração de Benjamim. Nós somos o povo que foi salvo depois de Salomão, através de Jesus Cristo. E agora temos um intercessor, um sumo sacerdote à direita do pai. Jó quis ter alguém lá, um intercessor entre ele e Deus. Ele ansiava por isso e a oração dele se cumpriu em nós, nos nossos dias. Amém? Então Salomão recebeu a mão esquerda as bênçãos da sabedoria, riquezas e honra, mas ele não recebeu a mão direita, o aumento de dias. Ele não viveu muito, mas Deus quer que você viva muito. E é por isso que a Bíblia diz, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isso é justo, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, se viver muito na terra não é uma bênção de Deus, por que Deus nos disse que se cumprir esse mandamento de honrar os seus pais, as coisas irão bem para você e viverá muito? Então, obviamente, é uma promessa. Viver muito nessa terra. Amém? Então, na semana passada, vimos que Moisés tinha 120 anos quando morreu, e os seus olhos não escureceram nem perdeu o seu vigor. Alguns dizem que quando você chega numa certa idade é tempo de ir embora. Bem, eu discordo. Na verdade, a Bíblia nos diz no livro da sabedoria, a sabedoria de Deus em Provérbios nos diz que algumas coisas que fizer vão prolongar seus dias e outras coisas vão diminuir seus dias. A Bíblia não diz que existe uma hora certa para o homem morrer.
Não diz isso. Diz aos homens está ordenado morrerem uma vez. E mesmo assim, o contexto ali era uma declaração geral. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, mas há uma geração que não vai morrer. Aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, a Bíblia diz que encontrarão o Senhor nos ares. O nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, como o corpo dele, um corpo que não vai envelhecer, não vai ficar doente, um corpo perpetuamente jovem e forte, para sempre. E para sempre é muito tempo. É muito tempo. Certifique-se que o que está ouvindo possa propagar a sua vida. Aleluia! É algo que Deus quer que você tenha e valorize. Não dizer, se Deus quer que eu viva muito, eu vou viver muito. Imagine um pecador dizendo isso. Se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. Vou deixar isso com Deus. Eu acredito em Deus, mas se você diz que é só através de Jesus que eu posso ser salvo, se Ele quiser me salvar, Ele me salva. Imagine esse pensamento. Ninguém pode receber a salvação com esse tipo de pensamento, porque Deus respeita a sua escolha. Você tem que ouvir a palavra e tem que acreditar, tem que receber ativamente. Ninguém pode empurrar os dons de Deus sobre você. Deus respeita a sua escolha, amém? Você tem que crer. E tem que crer o que eu estou compartilhando agora. Se está na palavra de Deus, se estiver na palavra dele, a Bíblia diz que Deus vai te dar a fé através do ouvir da palavra para receber aquilo que sua palavra promete. Então olhamos para essa palavra custoso. É à vista do Senhor a morte dos seus santos. É custoso para ele. É custoso quando um crente morre antes do seu tempo. É um desperdício porque tudo que Deus colocou nele, e aqui eu estou falando de morrer antes do tempo. No contexto ali, Davi estava dizendo, Deus, tu livraste minha alma da morte. No mesmo salmo, onde você encontra essa passagem, preciosa à vista do Senhor, no mesmo salmo ele diz, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Amém? Então Davi está dizendo, poderia ter morrido, mas Senhor, tu me livraste. Porque mais para frente, no mesmo salmo, ele diz, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Amém? É caro para Deus. Deus quer que você prospere, meu amigo, e tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. E falamos também semana passada que na cruz Jesus tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Se você olhar todos os sacrifícios que Jesus cumpriu naquela cruz, as 5 ofertas de Levítico, só tinha uma que não tinha sangue. Era a oferta de farinha, a oferta de manjares. Mas tinha o holocausto, que representa Jesus na cruz, tinha a oferta pelo pecado e pela culpa, e também a oferta pacífica. Todas falam de Jesus na cruz, mas a oferta de manjares representa a sua vida perfeita na terra. A farinha fina representa as suas características, seus atributos. Nenhuma característica prepondera, tudo é perfeito. E estão todas em seu lugar perfeito. Nada é exagerado. Todas estão em igualdade. Jesus é totalmente amável. Mas as outras 4 ofertas, a oferta do holocausto, a pacífica, shalamim em hebraico, que vem da palavra shalom, plenitude. A palavra pacífica ali quer dizer oferta plena. E tinha a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todas representam Jesus na cruz. E naqueles dias traziam um cordeiro para o altar de bronze e matavam o cordeiro. É uma figura de Jesus Cristo, mas eles não perseguiam o cordeiro. Eles não torturavam o cordeiro antes da morte. Antes de Jesus ir para a cruz, ele foi açoitado, foi torturado. Com que propósito? Todos os cordeiros e as cabras e também os bois e bezerros daquela época tipificavam Jesus, mas quando eram ofertados eram mortos imediatamente. Não eram torturados antes de serem mortos. Jesus foi torturado. Ele foi açoitado antes de ser pendurado na cruz. Porque a Bíblia diz que por suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então não foi somente Jesus carregando nossos pecados na cruz. Deus nos queria livres de doenças e enfermidades. Amém? Glória a Deus. Essa é a sua porção. Toda vez que participar da ceia, discirna o corpo e receba a sua cura. Você pode dizer, pastor, eu tenho participado da ceia por tantos anos e ainda estou esperando de Deus a minha cura. Amigo, pode parecer no natural que não está melhorando.
Pode parecer assim, mas você ainda está vivo, ainda está ativo. Glória a Deus. Às vezes, pode parecer que está piorando antes de melhorar. Aleluia. E talvez você esteja passando por isso. Ou talvez você esteja sendo preparado para ser um troféu da sua graça. E você vai alcançar a sua cura e você vai encorajar aqueles que ainda não receberam a manifestação da cura. Então o Senhor permite que passe por isso. Você não está entre aqueles que recebem a cura de forma acelerada. Algumas pessoas recebem a cura instantaneamente. Já compartilhamos muitas vezes testemunhos assim. Já aconteceu aqui na igreja também, quando oramos pela pessoa, a pessoa se levanta imediatamente curada. Amém? Mas se você está entre aqueles cuja manifestação vem devagar, sabe de algo? Deus está te honrando com testemunho, com um ministério no futuro. A sua cura está chegando, está se manifestando. Às vezes é 30% e os outros 70% estão vindo da sua cura. E aí você chega aos 60%. Agora a maioria do seu corpo já funciona bem, está ficando cada vez mais saudável, então vem a cura completa. 100%. 30, 60 e 100. O seu 100% está chegando. E se vem devagar, é porque Deus tem um ministério e um propósito para você, e você vai testificar e será um troféu da sua graça. Vai falar da sua bondade, especialmente na área da cura. Amém? Deus quer que essa mensagem se espalhe, porque temos falado tanto que Jesus salva, mas é hora também de falarmos que Jesus cura. Jesus liberta, Jesus dá vida longa. Amém? Jesus renova a sua juventude. Glória a Deus, e Ele te faz forte. Amém! É a mensagem completa, é o evangelho pleno. Talvez o evangelho que pregamos não fala sobre tudo isso, apenas a cura. Mas devemos pregar a plenitude do evangelho. Em todos os lugares que Jesus foi, Ele pregou o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias. Quando Paulo pregava o evangelho, tinha manifestações de cura na sua pregação. Quando Pedro pregava, até mesmo a sombra dele. Quando a sua sombra passava, os que estavam doentes eram curados. Nós sabemos que não era a sombra de Pedro, a sombra não é nada. Mas Deus permite sinais e maravilhas para demonstrar que a sua vontade é que o seu povo estivesse bem, que estivessem plenos, estivessem fortes. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Alguns dizem que a Bíblia somente promete 70 ou 80 anos. E eles tiram isso do Salmo 90. Diz a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. Mas nós mostramos claramente que esse verso é tirado do contexto. Essa não é a vontade de Deus para o seu povo, porque essa foi a experiência do povo no deserto, debaixo do julgamento de Deus. Olhe para o versículo antes, o contexto é importante. Diz, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Quando você lê o contexto desse Salmo de Moisés, você vê que ele fala do povo no deserto. Estavam sob a ira de Deus, porque não creram em Deus. Eles não creram em Josué e Caleb quando eles voltaram com aquele bom relatório. Eles creram no relatório dos outros 10 espias. E como resultado, Deus se irou e ele jurou que não entrariam no seu repouso. E eles peregrinaram por 40 anos. Estavam debaixo da ira de Deus. Olha o verso seguinte, para termos o contexto. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Mas, meu amigo, você e eu não estamos sob a ira de Deus. Estamos sob o favor de Deus. Suas famílias estão sob o favor de Deus. Deus jurou que nunca mais vai se irar com você em Isaías 54, que vem logo após Isaías 53, que fala da obra de Jesus na cruz. Em Isaías 54, por causa da obra de Jesus, assim jurei que não mirarei mais contra ti, porque isso será para mim como as águas de Noé. Como jurei para Noé que as águas não inundariam mais a terra, assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei, diz o Senhor. Amém. Receba isso. Tenha certeza que o Pai te ama. Mesmo se fizer errado, vai ter correção. Vai corrigi-lo com a sua palavra e, às vezes, com algumas circunstâncias que vão te frustrar para te manter no caminho, mas Ele nunca vai usar doenças para te corrigir. Ele não vai fazer isso, não vai usar.
acidentes de carro ou pessoas mais para vir te machucar. Ele não usa essas coisas para te corrigir. Ele vai te corrigir primeiramente com a sua palavra. Mas quem precisar de correção, verdadeiros crentes que se desviaram, que deixaram a igreja e não gastam tempo na palavra, como você acha que Deus as corrige? Bem, Deus as corrige com circunstâncias, às vezes frustrantes, mas as trarão de volta ao Senhor. E saberão que não existe refúgio, realização para eles no mundo, assim como o filho pródigo descobriu. Quando ele voltou para casa, descobriu o verdadeiro amor. Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Tinha tudo na casa do pai. Mas nós não vivemos no Salmo 90, meu amigo. Se olhar para o próximo Salmo, o Salmo 91, Salmo 91, 16 diz: dar-lhe-ei abundância de dias. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui vemos o propósito da vida longa, para que possamos ver Jesus mais e mais, e mais e mais. Assim como Simeão. Lembra de Simeão quando Jesus foi apresentado no templo e José e Maria trouxeram o menino Jesus? A Bíblia diz que havia ali um homem chamado Simeão, ou Simão. E ele era um ancião que estava esperando a consolação de Israel, esperando o aparecimento do Messias. Porque fora lhe revelado pelo Espírito, o Espírito Santo o revelou que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, o Messias. Então ele estava lá e foi levado pelo Espírito Santo, porque ele sabia que Jesus havia nascido. E quando Maria e José vieram, ele tomou o menino em suas mãos, e foi isso que Simeão orou. Ele disse: Senhor, meus olhos viram a tua salvação, literalmente, o teu Yeshua, o teu Jesus. E ele disse: podes despedir em paz o teu servo, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Eu creio que é um exemplo da segunda vinda de Cristo. Essa foi a primeira, mas na segunda vinda de Cristo haverá uma geração de crentes. E o Espírito Santo está dizendo para eles: vocês não verão a morte até que vejam Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, não vivemos no Salmo 90, onde os nossos dias são apenas 70 anos. Vivemos no Salmo 91. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como eu sei que esse é o Salmo da Nova Aliança? Porque no primeiro verso diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Naquela época, que lugar era esse, o esconderijo do Altíssimo? Hoje é revelado. O que estava escondido no Antigo agora está revelado no Novo. Glória a Deus. Na Nova Aliança sabemos que todo crente está escondido em Cristo. O esconderijo é o Messias. O esconderijo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora estamos escondidos em Cristo, que é o esconderijo do Altíssimo. Amém? É uma promessa para todo crente que está em Cristo. A Bíblia diz que você está debaixo da proteção do Onipotente. E o Onipotente aqui é Shaddai. E este salmo termina com uma promessa: dar-lhe-ei abundância de dias. Amém, glória a Deus. Veja, falamos do Salmo 90, agora falamos do Salmo 91, vamos para o Salmo 92. E Deus diz: não somente dar-lhe-ei abundância de dias, mas a qualidade dos seus dias está abordado no próximo Salmo, Salmo 92. E diz aqui no Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. O motivo que eles serão viçosos e florescentes é para que eles anunciem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então vemos que Deus quer que vivamos muito. A propósito, dar-lhe-ei abundância de dias. Perceba que não menciona idade ali. O único critério é a sua satisfação. Em outra versão diz: vou saciá-lo com longevidade. Então, se não estiver satisfeito com 90 e quer viver mais, vá em frente. Deus diz que o critério é: vou saciá-lo com longevidade. Se estiver satisfeito com 100 anos e quiser partir, então pode falar isso com o Senhor.
Então, o critério da nova aliança é: vou saciá-lo com longevidade. Amém? Fique satisfeito com a sua vida. Então pode decidir partir, se Jesus tardar. Mas eu creio que ele vem em breve. E nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso. Então, no Salmo 91, fala sobre os crentes que estão em Cristo. O Salmo 92 fala da qualidade da vida abundante. Deus diz aqui: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. É claro que temos uma aplicação espiritual para tudo isso. A palmeira é uma árvore perene, conífera, dura muito e é uma árvore extremamente frutífera. Produz uma abundância de frutas, literalmente. Amém? Muitas frutas. E é claro que aplicamos isso espiritualmente. Ou seja, será frutífero na sua velhice. Vai ser frutífero quando estiver velho. Sabia que existe um princípio nas Escrituras, primeiro o natural, depois o espiritual? E é por isso que quando Deus faz algo para Israel nos dias de hoje, você percebe que se algo de bom acontece com Israel, algo de bom também acontece com a igreja. Primeiro o natural, depois o espiritual. Israel. Natural e espiritual. Então temos primeiro o natural, tipo quando venceram a guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu? Surgiu o movimento carismático. O Espírito Santo foi derramado em todo o mundo. Quando voltaram a ser uma nação em 48, surgiu no mundo o avivamento da cura. A cura foi proclamada em todo o mundo. Glória a Deus. E parece que no passado era tão fácil ser curado. As pessoas eram curadas em todos os lugares. E parece que o fluir da cura era tão estupendo que as pessoas eram curadas nos seus assentos. Era fácil ser curado naqueles dias. Amém? Então, toda vez que algo acontece com Israel, primeiro o natural, depois o espiritual, a mesma coisa se aplica. Sabia que no ano passado saiu uma notícia em um jornal local de Singapura? Loucura! A busca israelense para reviver uma das melhores frutas da antiguidade. Amém? Olha embaixo, tâmaras colhidas de Haná, a primeira palmeira fêmea, germinada de sementes de 2000 anos, foi descoberta no deserto da Judéia. O que aconteceu foi isso. Eles encontraram sementes em Massada e também sementes em Qumran, uma região perto do Mar Morto. E essas sementes têm cerca de 2000 anos. E o que eles tentaram fazer, um dos cientistas explicou, era uma senhora, ela acreditava que podiam brotar. É por isso que eles colocaram loucura entre parênteses, cientistas loucos, mas eles fizeram um experimento e pegaram aquela semente de maçada, não deu frutos porque era uma árvore macho, uma semente macho. Eles chamavam a árvore de Matusalém. Semente de 2000 anos, ela cresceu, mas não deu fruto porque era uma árvore macho. E então pegaram a semente de Haná. Essa semente veio das cavernas de Qumran. E quando brotou, certo? O que eles fizeram foi o seguinte: porque era uma árvore fêmea, eles polinizaram as flores e agora, de acordo com a reportagem, ok? Está dando frutos. Aleluia! Na nossa geração. Ano passado ela deu frutos. E eles provaram as frutas e fizeram um ritual onde eles deram o dízimo da colheita. Isso de uma árvore de 2000 anos. E é interessante que o nome da árvore macho é Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na Terra. Ele viveu na época do dilúvio e a Bíblia diz que algo como o dilúvio vai acontecer no futuro, ok? Então Matusalém viveu muito antes do juízo de Deus. Então nós somos a geração que viveremos antes do juízo, que virá depois do arrebatamento. Então temos Haná. O que é Haná? Haná significa graça, certo? Graça, então não tem como florescer, ter a bênção de florescer, até se encontrar com a graça. Aleluia, a graça faz tudo ficar frutífero, glória a Deus. Haná quer dizer graça, aleluia. E por que isso está acontecendo agora em Israel? Deus está nos dizendo, porque você é o próximo, vou fazer você frutífero como uma palmeira, até mesmo na sua velhice.
Aleluia. Vai dar frutos. A palmeira é uma árvore imponente e ela é muito frutífera. Cada parte da árvore é utilizada. O tronco, as folhas, os galhos eles usam para fazer cordas e leques, usam para fazer cestas e até mesmo o fruto das tâmaras. A tâmara é uma fruta muito saudável. Coma tâmaras, você desfrutará das bênçãos que vêm com as tâmaras. Hoje em dia nós temos todos os tipos de dietas. Coma isso e será saudável. Eu já tentei várias delas e sempre tem uma dieta nova que contradiz a outra. Uma diz para comer apenas carne e não coma nenhum vegetal. Outra dieta diz carne é perigoso, você tem que fazer a dieta mediterrânea. Tem a dieta sem carboidratos, tem a sem glúten. Tem também a dieta mediterrânea, tem a dieta paleolítica, a cetogênica. Tem tanta dieta que você vai se confundir. Amém? A melhor dieta está na palavra de Deus. O que Deus diz para comer, você pode comer. Aproveite isso. Deus sabe o que Ele criou. E Ele também criou o seu corpo. Glória a Deus. Aleluia. Então a palmeira cresce em solo estéril. Solo estéril. Mas as raízes vão tão fundo que encontram água e trazem todos os nutrientes direto para a árvore. Independente de onde você vive, você não precisa necessariamente estar vivendo no interior para viver muito. Alguns creem nisso, e de certa forma é verdade, se formos levar em conta o lado natural, mas Deus está dizendo que independente de onde você vive, independente de onde você foi criado, amém? A palmeira cresce em solo estéril, quase no deserto, mas as raízes vão bem fundo. Então, o próximo é crescerá como o cedro no Líbano. Aqui temos uma foto de um cedro no Líbano, e a Bíblia diz em Cantares de Salomão, nos dá uma descrição de Jesus Cristo, ali diz, o seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. Olha para o cedro, é como um homem imponente, um homem majestoso, um homem nobre, um príncipe. Esse homem é o Senhor Jesus, imponente. Veja, ao contrário da palmeira, o cedro cresce nas montanhas, não no deserto, mas os perigos lá em cima nas montanhas são a neve, são os ventos muito fortes e as tempestades. Então, o que o cedro faz é que lá nas montanhas, ele envia suas raízes para baixo e elas são arraigadas em rocha sólida. E tem rochas nas montanhas do Líbano. E elas descem profundo e ficam enraizadas, incorporadas na rocha. É uma figura de Jesus, a rocha eterna. E nós estamos fundamentados e plantados nele. Então, independente do nosso ambiente, talvez sendo atacados por diferentes ventos, em tempestades ou talvez em solo estéril, nosso ambiente não é propício para a saúde. Sentimos que queríamos estar em outro país, em uma montanha ou perto da praia. Amigo, não importa se a bênção de Deus está em você, está em você. Se você é como a palmeira plantada em solo estéril ou como os cedros do Líbano, sendo afligido pelos ventos e pela tempestade, você permanecerá firme, vai ficar forte e saudável. Aleluia! O cedro é uma árvore que é quase incorruptível. Eles já encontraram cedros de 2000 anos perto de templos antigos. No templo de Salomão também tinha cedros. Amém? Em volta de todo o templo, a Bíblia diz que nenhuma pedra se via, era tudo cedro. Isso é uma figura dos nossos corpos. A Bíblia diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, e comparado com o templo de Salomão, amém? O templo de Deus, os nossos corpos serão como cedro. O cedro é quase incorruptível. Nenhum verme destrói o cedro. É por isso que eles vendem pedaços de madeira do cedro para você colocar entre as suas roupas, para não mofarem. Nenhum verme chega perto do cedro e também exala uma fragrância. Exala um cheiro bom. O nosso Senhor Jesus é totalmente lindo. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. E sua fragrância. Cada pensamento, palavra ou ação
do nosso Senhor Jesus exala uma fragrância para o Pai. A Bíblia fala em Levítico 2 que a fragrância é como um incenso para Deus o Pai. Cada pensamento de Jesus, cada ação, cada palavra exala uma fragrância. Amém? Em Levítico 2, a oferta de manjares, quando era queimada, quando Jesus foi perseguido pelas pessoas, foi uma figura do pão da vida sendo queimado. O que exala dele é uma fragrância de incenso. Quando somos pressionados, coisas exalam de nós, mas Jesus é totalmente desejável. E você está se tornando como ele. Toda vez que o contempla, está sendo transformado na mesma imagem, de glória em glória. Então a Bíblia diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Meu amigo, uma coisa importante para lembrarmos dessas passagens, mantenha esses versos no contexto, é que a Bíblia diz que devemos estar plantados na casa de Deus. Não uma pessoa itinerante. Um dia está em uma igreja, outro dia está em outra e depois em outra, levado pelo vento de um lugar para o outro. Não, Deus quer você plantado. Diga plantado. Plantado na casa de Deus. Procure uma igreja que você pode chamar de casa. Amém? Esteja plantado naquela igreja. Em nossa geração, especialmente, nós falamos, nós temos a televisão, ou o meu computador é a minha igreja. É por isso que muitas pessoas me assistem. Mas a ideia aqui, Deus está dizendo que a casa do Senhor hoje, a casa do Senhor atualmente é a igreja. E alguns dizem, eu faço parte da Igreja Universal. Mas, amigo, qual desses pastores que você assiste vai fazer seu casamento? E quando você morrer, qual desses pastores vai estar no seu velório? Não, você precisa de uma igreja local. Jesus pronunciou mensagens específicas para 7 igrejas, e eram igrejas locais. Ou então uma mensagem seria suficiente para todas as 7 igrejas? Não, cada igreja recebeu uma mensagem específica. Então o Senhor criou as igrejas locais, que são uma expressão da Igreja Universal. Amém? Esteja plantado em uma. Deus diz, quando estiver plantado, florescerá fora. Os átrios de Deus são fora. Deus diz, quando estiver plantado na casa, você vai prosperar, florescer fora. E aqui também fala de florescer na sua saúde, em sua longevidade, do lado de fora. Alguns anos atrás, um estudo foi feito, eu me lembro de cortar a matéria, mas eu não sei onde é que está. E esse estudo não foi feito por cristãos. Eu não lembro que pesquisa foi, mas eles disseram que pessoas que vão para a igreja vivem mais nos Estados Unidos. E tinham as estatísticas para mostrar. Mas você não precisa de nenhuma pesquisa. A Bíblia diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? E ainda diz, na velhice darão frutos. Sabe, algo sobre a palmeira é que ela continua dando frutos até os 70, 80 anos, continua dando frutos. Você sabe com que idade a palmeira morre? 200 anos. Então Deus compara os justos com a palmeira. Não leve apenas para o espiritual. A interpretação espiritual é o mais importante. E já compartilhei isso, mas amigo, não ignore a parte física. Por isso Deus usou a palmeira, que é a interpretação literal da sua juventude e longevidade. Igualmente. Sabe quanto tempo o cedro vive? Eles já encontraram cedros no Líbano e existem poucos cedros do Líbano restantes. Você pode visitar e os habitantes os chamam de cedros de Deus. E o cedro mais velho tem por volta de 1000 anos. Mas são todos descendentes dos cedros que foram usados para construir o Templo de Salomão. Deus quer que você viva muito e que tenha força e tenha saúde para a sua glória. Não esqueça que toda essa força que Deus te dá é para servi-lo, certo? Não é para usarmos para benefício próprio, para fazer dinheiro para nós mesmos. Não, amigo. Todas essas coisas são para servirmos ao Senhor. Tem algo que Jesus falou que é importante. Ele disse, se quiser salvar sua vida, buscar benefício próprio, tentar salvar sua vida, eu não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para Jesus, não tenho tempo para culto, eu não tenho tempo para servir ao Senhor. Você está tentando salvar a sua vida, seu tempo, seu dinheiro. Se é para você mesmo, a Bíblia diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida, aquele que perde o seu tempo, parece que está perdendo sua energia, parece que porque está servindo ao Senhor na igreja está perdendo o seu tempo, o tempo que ele poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar fazendo outra coisa. Mas diz, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aleluia. Amém. Então toda vez que pensar em se poupar, não se poupe. Quanto mais você gasta para o Senhor, tem que ser para o Senhor, você vai frutificar. Deus nunca segura as bênçãos. Jesus disse, o que você largar por causa de mim, você vai receber 100 vezes mais ainda nessa vida. Então, a Bíblia diz que você vai florescer e também diz assim, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Agora, a palavra viçosos ali no hebraico é literalmente a palavra gordura. Gordo, bem nutrido. Essa árvore está cheia de seiva, cheia de nutrientes. E a palavra florescentes ali no hebraico é a palavra verde. Quando fala da cor verde, é a palavra Hanan. E aqui diz, eles serão gordos e verdes. Que coisa! E esse gordo aqui não é do jeito que você pensa, mas algo que está cheio de nutrição, cheio de vitalidade e vida e de longevidade. Eu quero que você fique forte, fique jovem, fique saudável até a volta de Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra profética que Deus me deu para alguns de vocês que estão chegando a uma certa idade e falam, eu nunca pensei que chegarei a essa idade tão rápido. Como eu falei para vocês, daqui a alguns meses eu vou completar 59 anos e eu confio que Deus vai me manter forte de acordo com essas verdades. Glória a Deus por sua graça. Mas tem alguns que estão chegando nos 70, 80 anos. Deus me deu uma história da vida de Davi que eu acho que vai te encorajar. Antes de eu te mostrar a passagem, lembre-se, quando analisar a vida de Davi, ele é um tipo de Jesus. Jesus é conhecido como filho de Davi. É por isso que quando Jesus esteve aqui, eles o chamavam de filho de Davi. Quando você olha para a vida de Davi, não os seus pecados, é claro, mas para as suas vitórias e as suas características e tudo isso, e a sua vida em sua totalidade, você vai ver o Senhor Jesus. Por exemplo, quando ele estava na caverna de Adulão, a Bíblia diz que todo homem que estava endividado, todos que se achavam em aperto, todos que estavam desgostosos vieram para Davi. Tinham 3 coisas: aperto, dívida e desgosto. E mais tarde a Bíblia nos diz que se tornaram os homens poderosos de Davi. Pense em pastorear uma igreja com pessoas endividadas, pessoas angustiadas e descontentes, reclamando o tempo todo. Mas, pela graça de Deus, se tornaram os homens poderosos de Davi, porque Davi era o líder. Davi era o líder. Então isso é uma figura de Mateus 11, onde Jesus, o filho de Davi, diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então olhe para a sua vida, já se tornou um homem poderoso, mas não esqueça, nunca esqueça de onde você veio, não esqueça do que você era. É pela graça de Deus que você é o que você é hoje. Amém. Então, quando analisa a vida de Davi e sua perseguição, lembra que Saul o perseguia e teve que vagar por cavernas, fugindo de Saul. Os seus homens podiam ter destruído Saul e seus soldados, mas ele não fez isso. Ele chamava Saul de ungido de Deus. É uma figura do nosso Senhor Jesus. Durante o tempo que ele foi rejeitado, 2000 anos tem sido rejeitado. Esse é o motivo que ele não está aqui, porque o mundo não o quer. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é você e eu. Mas basicamente, Israel o rejeitou, os gentios também o rejeitaram, os romanos o penduraram na cruz. Então, ele foi rejeitado. Mas os que o seguirem em sua rejeição, Jesus disse, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ou seja, é meu tempo de rejeição.
se assentarão comigo sobre tronos, julgando. Amém? Esse é o seu futuro, a Bíblia diz. Então aqui temos Davi, antes de se tornar rei, antes de ser coroado, já era rei, rei ungido, mas não coroado ainda. É uma figura de Jesus, ele ainda não foi coroado rei nessa terra. Um dia ele vai ser, mas nesse tempo de rejeição nós estamos o seguindo e o Senhor vai lembrar disso. Outra vez que Davi foi rejeitado foi pelo seu filho Absalão, que tentou tomar o trono. Davi não quis matar Absalão e foi embora. Que rejeição, especialmente vindo da família, de um ente querido, do seu próprio filho. E Davi peregrinou de novo, e durante esse tempo houveram pessoas que vieram ajudar Davi com comida e suprimentos. Levaram suprimentos, queijo e pão para Davi e seus homens. E um deles era um homem chamado Barzilai. Barzilai era um gileadita, não era judeu. Ele não era de Israel, era um gileadita da área da Jordânia. E ele trouxe suprimentos para Davi. A Bíblia diz que ele era rico e levou essas coisas para Davi, quando Davi fugia de Absalão. E você sabe a história, Absalão depois morreu, Deus reverteu tudo e trouxe Davi de volta para Jerusalém. No caminho para Jerusalém, Barzilai apareceu de novo. Vejamos a história. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Veja, ele tinha 80 anos, mas não se esqueça que em Josué 14, o que Caleb disse ali? Ele disse: "E agora eis que o Senhor me conservou com vida." É Caleb falando com Josué, ele disse: 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Amigo, aqui Caleb fala a Josué, agora tenho 85 anos. E hoje sou tão forte quanto era no dia em que Moisés me enviou, 45 anos antes. Ele não estava exagerando, ele disse: eu sou tão forte, e isso não era apenas força espiritual. Ele falava de força física. E aqui ele explica: qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra. E eram inimigos reais. E mais tarde ele lutou contra os anaquins das colinas de Hebrom e tomou Hebrom. Um homem de 85 anos ainda lutava na sua idade contra gigantes. Os anaquins eram gigantes. Ele os conquistou. Incrível. Então, força para a guerra era força física. E aqui no caso de Barzilai, Barzilai tinha 80 anos, não 85, e ele diz o seguinte: e era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua moradia em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Então, Davi disse para Barzilai: você cuidou de mim esse tempo todo. Não vou esquecer isso. Agora, vem comigo, cruzar o rio Jordão, atravessar o Jordão e vir comigo para Jerusalém. E vou te sustentar, vou cuidar de você para o resto da sua vida. Note quantas vezes aparece a palavra atravessar, cruzar o rio Jordão. Ou seja, faça a sua decisão hoje. Atravesse, cruze. E eu contei quantas vezes as palavras atravessar, cruzar são usadas aqui, e há mais ou menos 8 vezes. É hora de um novo começo. Amém? Barzilai, vem comigo. Eu sei que você tem 80 anos, mas vem comigo para onde eu vou. E Barzilai disse: quantos serão os dias da minha vida para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Agora ele começa a fazer uma longa lista de reclamações sobre a sua idade. Você não vê Caleb falando essas coisas? Ele disse: eu sou tão forte hoje, com 85 anos, certo? Caleb tinha 85 anos, com força para a guerra, e com 85 anos ele foi lutar contra os anaquins.
Mas aqui Barzilai diz: eu tenho 80 anos, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber, falando dele mesmo? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Veja, Barzilai era um grande homem. Era um homem generoso que amava Davi. E Davi não esqueceria disso. E ele disse: Davi, não posso ir com você porque seria um peso para você. Às vezes nós pensamos assim sobre o nosso Davi maior, sobre o nosso Senhor Jesus. Pensamos que quando pedimos as coisas estamos sendo um peso, mas isso não é verdade. Você sabia que Deus se alegra quando você vem até Ele? Na verdade, no fim do livro de Cantares, o amado, que é o Senhor Jesus Cristo, falando para a sua noiva, falando para a mulher, que é a igreja, você e eu. Sabe o que ele diz? Também quero ouvir a sua voz. São as últimas frases do livro de Cantares. Quero ouvir a sua voz. Os meus companheiros querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la. O Senhor quer ouvir a sua voz. Como meus companheiros, eu também quero ouvir a sua voz. Amigo, toda vez que vem a Deus, ele se alegra. Em Cantares de Salomão também diz: mostre-me o seu rosto, a sua face. Deixe-me ouvir a sua voz. Veja, assim como meu filho Justin, às vezes ele fala comigo do outro quarto, mas eu não quero isso. Eu ouço a sua voz, mas eu não quero só ouvir, eu quero ver seu rosto. Então, venha perante o Senhor. O Senhor quer ver o seu rosto. Mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz. A sua aparência diante dele e a sua voz são preciosas para ele. Você pode pensar: mas eu tenho que orar corretamente. Não, só o fato de você falar com ele é precioso. Você não é um fardo para ele. Veja, amigo, no meio do caminho, Barzilai, amando Davi, ele fez a coisa certa, mas ele não queria ir até o fim para onde Davi ia. Alguns crentes, contanto que sejam salvos, pensam: eu nunca vou para o inferno, eu nasci de novo, eu sou perdoado, isso é suficiente. Eles não querem ser amantes de Davi, amantes do Senhor Jesus. Não querem ir com Jesus até o fim, estarem onde ele está. E ele está à destra do Pai agora. A nossa alegria deve ser viver com ele nos lugares celestiais, glória a Deus. E aproveitar tudo que ele é agora, onde ele está. Não fique só satisfeito em viver uma vida terrena e não somente fazer as coisas pela sabedoria humana e alto esforço carnal. Deus quer que você viva uma vida celestial. Vá com ele até Jerusalém, onde o nosso maior Davi está. Amém? E tal como ele é, assim somos nós nesse mundo. Eu creio que o amor de Barzilai por Davi se esfriou um pouco. Não foi até o fim, assim como Jonatas. E Jonatas amava Davi. Eles fizeram um pacto. E ele sofreu por causa de Davi. Apesar de ser um príncipe, ele era o herdeiro do trono, não Davi. Naturalmente, ele era filho de Saul, ele era o herdeiro do trono. Mas ele amava e honrava Davi. Ele sabia que Deus havia ungido Davi e disse para Davi: eu estarei contigo. Mas sabe que quando Davi estava sendo rejeitado e perseguido e caçado, todos os homens sofreram com Davi. E alguns eram gentios, como Itai e outros. Eles seguiram Davi na sua perseguição, na sua rejeição. E onde estava Jonatas? No palácio. Apesar de amar Davi, tem alguns que amam ao Senhor à distância. E eles dizem: bem, não precisa ir até o fim. Não, amigo, vá até o fim. É onde estão as maiores bênçãos. É onde a melhor unção está. É onde a gordura e os frutos estão, amigo. Aleluia! Amém? E como resultado, Jonatas morreu quando seu pai morreu. Estava no lugar errado, na hora errada. Deveria estar com Davi. Os homens que estavam com Davi ficaram vivos e viram Davi ser coroado. Estavam com Davi e, de certa forma, reinaram com Davi. Receberam posições de autoridade quando Davi se tornou rei. Foram os homens poderosos de Davi. Jonatas deveria estar lá. Infelizmente, é o que acontece para quem fica em cima do muro. Tem um amor verdadeiro pelo nosso Davi celestial, mas não até o fim. Então aqui temos Davi falando para Barzilai: vem comigo, venha comigo até Jerusalém. E ele começou a dar desculpas sobre a sua idade. E é isso que o Senhor está dizendo. Ele me deu essa passagem para dar para vocês e te diz: não dê desculpas sobre a sua idade. Não diga: eu já sou muito velho, eu não tenho muito tempo de vida,
O que eu posso fazer? Eu não consigo ouvir direito, eu já não posso enxergar direito. Veja, pessoas mais velhas, certo? Alguns ficam reclamando o tempo todo. Não são todos, mas muitos deles ficam reclamando o tempo todo. Isso não é bom, meu amigo. A Bíblia diz que o coração alegre é bom remédio. Amém? Então, quanto mais você se alegrar no Senhor, amém? Pense nas promessas de Deus. E o que ele promete? Alegre-se no Senhor. Isso é como remédio. Amém? E a próxima frase diz: mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você não quer osteoporose, você não quer ossos fracos. Amém? Mas o oposto de coração alegre é tristeza de coração. Amém? Depressão. Quebra os ossos, seca os ossos. Então, Davi disse: vem comigo. E ele começou a dar desculpas. Ele diz: com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Perceba a linguagem. Não é como a de Caleb. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Ele apresentou seu filho era Quimã. Que passe com o rei meu senhor e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, você quer fazer parte dos que atravessam e diz: e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para o seu lugar. Eu creio que Deus está te dizendo: sim, você está chegando nessa idade, mas quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para ir até o fim comigo? Atravesse o seu Jordão, venha para o meu lado. Sei que tem 80 anos, talvez tenha 70, 60, chegando aos 60 como eu, certo? Mas Deus diz: você está pronto para atravessar, cruzar o rio e estar comigo? Eu vou cuidar de você. O que isso quer dizer? Eu vou te fazer frutífero. Vou fazer de você como a palmeira e como o cedro no Líbano. Mas está pronto para atravessar? Atravessar o Jordão tem a conotação de morte do ego. É uma morte de tudo que você é no que diz respeito ao natural. Mas depois que você sai do Jordão, na vida ressurreta de Cristo, você sai uma nova criatura em Cristo. Glória a Deus. Alguém que é um com Jesus.